Alexandre, o que a natação ensinou, o que você leva para a vida inteira na natação? Disciplina, respeito e trabalho muito forte, muito forçado. Bacana. Hoje o podcast começa aqui com o Alexandre, nosso amigo Alexandre que veio de São Paulo, e ele vai falar pra gente aqui sobre a vida dele aqui. Alexandre, se apresenta pra nós aí, põe o microfone mais perto e fala aí, quem é você? Grande guerreiro, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. E, pô, tudo novo aqui, hein? Isso é bacana demais, cara. É a segunda temporada do podcast, Legal. Casa Nova. Aí a gente aqui, depois eu vou falar do nosso logo aí, que agora tem uma roupagem nova. Fala, Alexandre, Legal, você. Quem legal. É você? Obrigado. Guerreiro, é o seguinte, meu nome é Alexandre, eu sou profissional de educação física, sou professor técnico de natação, eu sou professor universitário, enfim, a educação física, ela leva a gente a diversos universos, né? E sou técnico de natação, sou professor universitário, tenho 10 livros publicados na área também, trabalho junto contigo lá no CREF, olha aí, ó. É o meu amigo. Isso, e enfim, a área da educação física é uma área muito ampla e é isso que eu faço. Eu acredito que independente da titulação que a gente leva, é levar o conhecimento àqueles que precisam, àqueles que necessitam. Enfim, o Alexandre é mais uma pessoa que está aí no cenário ajudando a quem precisa. Alexandre, aproveitando aqui, pegando o gancho aí, o pessoal que está nos vendo aí, o que vai esperar hoje esse podcast? O que você vai trazer para nós aí? Fala aí um pouquinho do que você vai falar hoje aqui. Vamos lá. Tem até PCD, eu acho que vai falar sobre isso também, né? Tem de tudo. Tem de Olha tudo só, aí. nós vamos falar aqui sobre PCD, sobre atletas, vamos falar sobre questões de afogamento, por que a natação ela é tão importante na vida das pessoas, vamos falar sobre o universo da natação e a importância que isso pode trazer para cada pessoa, incluindo também o aspecto profissional, que é muito importante, né, dentro do cenário nacional. E Alexandre, aproveitando aqui, ó, eu vou tirar minha touquinha. Olha lá. Tá frio demais. E eu ganhei um presente aqui do meu amigo Alexandre. Boa. Vou colocar, ver se eu consigo colocar. Porque na minha área é natação, hein? Vamos lá, ver se eu consigo colocar. Boa! Tá bom, Alexandre? Aê! Agora eu tô pronto pra nadar? Tá pronto, tá Aí, ótimo. ó, Bora! Agora eu já tô pronto pra nadar. Como é o tema natação, eu quero que você fale dessas marcas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que tá escrito aqui, Alexandre? Bacana, projeto de volta às piscinas. E aí, depois do outro lado... Opa, nadar com sucesso, que é justamente a marca que leva esse meu nome, né? Então, no Instagram, no TikTok, no próprio YouTube, @nadar com sucesso. Acha você lá. Me acha lá, tem vários vídeos, várias informações que falam sobre natação. E vai estar na descrição aqui também, a gente vai estar colocando aqui na descrição aqui, a rede social do Alexandre. Ficou bacana, moçada? Então, como a gente vai falar de natação, deixa eu me preparar, né, velho? Só faltou o óculos. Eu tô pronto pra nadar ou falta muito ainda? Tá pronto pra nadar, bora, só cair na água. Falta muito, Alexandre. Então, esse aqui é um projeto do Alexandre, a gente vai falar sobre isso aí. Alexandre, bacana, obrigado. Ganhei um presentinho do Alexandre aqui, show de bola. Quando eu for pra piscina, eu vou levar ele. Agora, deixa eu colocar meu gorrinho de volta aqui. A produção falou que eu vou ficar de gorro. Fica melhor pra esconder a careca. Então, eu vou ficar de gorro. Alexandre, vamos lá. Você acredita que tudo que no mundo deveria aprender a nadar? E por quê? Todo mundo deveria aprender a nadar? E por que você acha que todo mundo deveria aprender a nadar? Legal, Peixe. É uma pergunta muito boa e ela é muito ampla. Eu vou explicar o porquê disso. Não é somente o nado crawl, costas, peito, borboleta, aprender a fazer saída e virada. Ela é muito ampla pelo seguinte. A natação é um esporte caro. Não considero um esporte barato, deveria ter acesso, né? Todos deveriam ter um acesso, mas não é bem dessa forma. E o porquê que todos deveriam aprender a nadar? Primeiro que surge por Platão, que ele já dizia que todos deveriam aprender a ler, escrever e também a nadar. E eu vou trazer um dado estatístico aqui para você, ele é muito importante, porém ele não é um dado estatístico tão positivo, tá? Em países europeus, o índice de afogamento por morte, né, e afogamento e morte é infinitamente menor aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Sobrasa, né, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, são 17 mortes por afogamento por dia aqui no Brasil. Caramba, bastante. Dá uma média de 6.200 pessoas, né, mortas por afogamento. Isso é um número bem complicado.
Em países europeus, isso cai drasticamente. Então, eu vou colocar alguns dados aqui para vocês, tá? Então, países como, vamos lá, nós temos Holanda, tem o Reino Unido, existem uma diversidade de países que são extremamente importantes para a gente verificar aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, Alemanha, Reino Unido e também a Holanda. Só para puxar um dado aqui, ó, vou puxar aqui para você. Tamo junto. Na Alemanha, são 400 afogamentos por ano. Aqui nós temos 6.200 mortes, tá? No Reino Unido, de 250 a 300 mortes por ano. E na Holanda, olha só, são os menores índices do mundo. Ou seja, realmente lá, a obrigatoriedade em nadar é muito ampla. Então, o que acontece? Qual que é a situação aqui? Você fala, poxa, mas aqui no Brasil nós temos um favorecimento de mar, lago, rio, represa e também de piscina. Só que lá a obrigatoriedade, ela é praticamente de 100%. Por que isso não acontece aqui? Então, são fatos como esse que eu falo, poxa, todo mundo deveria saber nadar? Sim. Todo mundo deveria. E outro detalhe que é muito importante, Peixe, é o seguinte. Eu vou citar aqui para vocês alguns fatores que vão fazer com que esses países... Você fala, mas são países de primeiro mundo. Por que esses países eles têm um índice menor de afogamento? Então vamos lá. Primeiro, educação aquática universal obrigatória. Caramba, obrigatório. É obrigatório. Sendo que, e nada contra diante do que eu vou falar aqui. O que nós temos aqui? Futebol, vôlei, basquete ou handball. É o quarteto fantástico, que é legal também, não é ruim. Esporte, lógico. Mas, identificando que nós somos de um país tropical, novamente, mar, lago, rio, represa e piscinas, por que não é essa prática? Um outro detalhe, estrutura política e também privada. É o que falta, né? É o que falta, exatamente. Para todos nadam. Exatamente. Outro detalhe, campanha nacional. Qual é a campanha nacional que nós temos em relação à prática da atividade aquática? E é verdade mesmo, às vezes as pessoas praticam alguma atividade, é sempre ligado à academia, fitness e tal. Natação quase ninguém fala, né? Eu até questionei um cara esses dias, que o cara tava questionando que hidroginástica, de aproveitar esse momento aqui, que a hidroginástica não dá resultado. Eu falei, caramba, como não dá resultado a hidroginástica, não dá resultado? Tem dado científico que a hidroginástica dá resultado pro cidadão que faz, não é, Alexandre? É isso? Isso, A hidroginástica dá resultado. Tanto a natação quanto a hidroginástica, elas são atividades que vão exigir... são primas, que exigem do corpo, realmente, um nível de condicionamento físico, mas vai trabalhar as capacidades físicas básicas, então a força, velocidade, agilidade, destreza, ritmo, equilíbrio corporal. Poxa, se eu não consigo, vamos colocar, trabalhar isso fora da água, imagina dentro da água, o quão vai ser importante, né, para o indivíduo. E outro detalhe, a gente está falando de hidroginástica, e aí vem aquele tabu que a hidroginástica entra só os idosos. Sim, muito pelo contrário, nada a ver. Então pode trabalhar desde o adolescente até os idosos, gestantes, pessoas com deficiência, e aí é o universo. O ambiente aquático é o universo, a gente só precisa saber trabalhar de uma maneira correta. Alexandre, você como treinador, né? Vamos falar de agora para os treinadores aí. Qual é o erro que você vê nos treinadores ou professores, né, de natação atualmente, que você mais observa aí no seu, como você é professor universitário, técnico, treinador, que você assiste, que você vê com mais frequência? Qual os maiores erros que você vê dessas pessoas aí? Veja, o erro ele faz parte do ser humano. Eu acredito que você ter o conhecimento e não se aprimorar, eu acredito que pode ser um dos erros. Então, eu já conheço sobre isso, eu sei sobre isso, então eu não preciso me valorizar, não preciso identificar o que é melhor ali para o meu aluno, para o meu atleta. Eu acredito que estar em constante conhecimento, isso é necessário. E muitas vezes, aí diante da sua pergunta, qual que é o maior erro? Eu acredito que a falta de adaptação, de conhecimento, né? De você entrar num platô e falar, eu já cheguei aqui, eu já sei tudo.
Então, eu já sei tudo. E a gente nunca vai saber. E Alexandre, tudo. E a gente vê que às vezes o cara sou técnico, mas será que ele tem perfil de técnico? Ele realmente conhece para ser técnico, né? Às vezes o cara... Igual eu fiz um podcast semana passada falando sobre personal. Bacana. E aí eu falei, eu não domino natação. Não é porque eu fiz educação física, que eu estudei 2 anos de natação na minha graduação, que eu sou especialista em natação. Eu não sei trabalhar com natação, cara. Eu teria que voltar aos estudos para eu poder atender uma piscina. A gente sabe nadar o crawl? Sei nadar o crawl. Sei nadar o peito? Sei nadar o peito. Eu sei nadar o costa? Sei nadar. Mas eu não estou preparado para poder ensinar. Porque eu não tenho vergonha de falar isso. E às vezes o cara acha que só porque se formou, ele acha que está capacitado para já dar aula de natação. Ainda mais hoje que a gente tem a faculdade à distância, que o cara nem na piscina entra. Como é que o cara vai dar aula de natação se o cara nunca entrou? E já teve caso, só para cortar aqui rapidinho, um acidente de piscina que uma professora, dando aula de natação, a criança morreu porque ela não sabia nadar nem entrar na piscina. Como que ela se... Alexandre, que situação. Peixe, vamos lá. É difícil aí, cara. A criança morreu e ela não conseguiu salvar a criança porque ela tinha medo de piscina, mas ela estava dando natação. Olha só, diante do... Polêmico, né? Não, extremamente polêmico. E diante do que você falou, tem várias situações. Primeiro, qual é o maior erro? Não só de um atleta, de um técnico, mas qual é o maior erro de um professor, algumas vezes de um técnico, e essa questão de saber ensinar e não saber nadar. Vamos por partes aqui. Eu acredito que o maior erro, seja de um técnico, seja de um professor, é não entender a individualidade do seu aluno. Eu vou ser um pouco polêmico aqui, vamos lá. Esse é o objetivo. Respeitando todo, né? Claro, não, e com o maior respeito. Sim. Vamos lá. Eu acredito que você que nos assiste, eu não sei você, Peixe, agora, quando você entra numa escola de natação, numa academia, num clube, o primeiro nado que vai ser colocado ali, vamos lá, você está começando a nadar. Qual foi o primeiro nado que te ensinaram? São 4. Crawl, costas, peito e borboleta. Então é o crawl, né? É o crawl. É o crawl. Por que o crawl? Porque é mais fácil, porque bate o braço, porque eu né? É isso? Vamos lá. Opa, bacana, né? Isso. Bater perninha ali, isso é legal. Movimento mais, né? Isso, é o nado crawl, tudo bem? Mais... Vamos lá. Por que o nado crawl? Vamos analisar aqui, nado crawl. Você vai girar os 2 braços, vai fazer a puxada, finalização, abraçada, legal? E vai bater perna. Não esquece da abraçada, que tem que fazer a puxada. Legal, então você tem que fazer o batimento de perna, você tem que fazer a abraçada. Motora. Então, a coordenação motora, legal. E outro detalhe, eu preciso respirar. Então, eu vou respirar, vou girar o braço, respirei, opa, esse braço já tem que sair daqui, eu não posso parar de bater perna. Se eu parar, eu vou afundar. Então, tem que fazer a pernada, tem que fazer a abraçada, tem que fazer a respiração. Será que não é um nado muito complicado? Teoricamente né? Por que a gente não inicia com outro nado? Que eu acho que o mais fácil, se eu estiver errado, né? Peito é o mais simples. Por que o nado peito? Sabe aquela estatística que eu falei para você, Peixe? Lembra? Dos países europeus? Sim. Holanda, Reino Unido, eles começam com nado peito. Tá vendo? Índice de afogamento, você viu? Infinitamente menor do que aqui no Brasil. O que eu tô querendo dizer com isso? E outro detalhe, nado peito é um movimento mais simples. E o próximo é o cachorrinho. Lá vai. Então, o nado peito, ele é um nado, tecnicamente, eu considero como um nado mais difícil. Tecnicamente. Mas ele é um nado de sobrevivência. Por que esses países, com menor índice de afogamento, eles começam por esse nado? Será que não tem alguma coisa errada aqui com a gente? Vamos analisar isso. Pedagogicamente, né? Pedagogicamente, exato. Eu sempre comento isso diante das palestras que eu dou. Um professor de futebol, tudo bem? Ele já ensina o seu aluno a cobrar uma falta em cima da barreira? Não. O que ele faz primeiro? Parar e tocar primeiro. Pronto. Para, toca. É o mais simples para o mais complexo. Eu acredito que na natação também é assim. Então, quando você fala qual é o maior erro, eu vejo que é seguir o que está todo mundo fazendo. E tudo bem, se
a metodologia X, Y, Z, seja como for, ela quer iniciar pelo nado crawl. Se a academia que você faz a sua aula, você que é professor e também nos assiste, inicia pelo nado crawl. Eu não vejo nada de errado, mas eu preciso eu quero entender a individualidade do aluno. Um exemplo disso, e eu já errei em cima disso. Tá. Eu trabalhava muito com nado crawl. Tinha que ser o nado crawl. Por quê? Porque é o primeiro nado que se ensina. Sim. E aí eu tive uma aluna que ela falou assim, isso semanas depois, eu falei, eu posso relaxar um pouquinho com o nado costas? Eu falei, peraí, como assim o nado costas? Ela falou, não, eu gosto de nadar o nado costas. Eu falei, mas você sabe nadar o nado costas? Ela falou, eu sei. E ela começou a fazer o nado costas, não com uma técnica perfeita, mas começou a nadar. O que acontece? Pô, por que eu não iniciei o nado costas? E ela tá há 2 semanas ali fazendo o nado crawl com uma maior dificuldade. Pô, inicio com o nado costas. Depois eu vou para o nado crawl. Então eu preciso identificar nesse meio o que é melhor também para o meu aluno, sem fugir, obviamente, das questões técnicas e até do objetivo que esse aluno ou essa aluna tem. Por exemplo, um aluno asmático. Eu vou iniciar com o nado costas? Talvez não seja mais o adequado, então eu vou iniciar primeiro com a respiração, né? Puxo o ar pela boca, vou lá embaixo, solto esse ar, eu vou trabalhar, né, esse trato respiratório para ser um agente facilitador para ele. Então eu vejo dessa maneira. Sobre as questões, né, do afogamento, sobre as questões do que é melhor para o meu aluno, individualidade. É o professor que tem que conhecer o seu aluno e aí ele desenvolver da melhor maneira possível. Eu vejo desse modo. Então agora a gente já sabe nadar? Isso, pronto. Já passamos do setor, já sei nadar, os 4 estilos. Agora já estou pronto para nadar com o Alexandre aqui, nosso convidado especial. Meu amigo veio lá de São Paulo, eu sei que está chegando agora aí. O cara veio especialmente para isso. Correria, professor de educação física, é isso. Nem almoçou, o cara tá... Horário bem crítico aqui para ele aqui. Agora vamos falar de arbitragem, que você também dá curso de arbitragem também, né? E eu vou fazer a pergunta para você, e você vai falar sobre a arbitragem, que para mim é algo totalmente estranho, porque eu não conheço nada de arbitragem. A gente só conhece o básico que a gente vê daqueles comentaristas de Olimpíada que fala tudo errado, que eu sei. Os caras comentam errado pra caramba, assim, né? Deixa pra lá. Enfim, fritada. Na sua visão, qual a diferença de um bom árbitro, de um excelente árbitro? Legal. Bom árbitro e um excelente árbitro. Tá. Tem diferença, né? Vamos lá. Tem uma diferença que ela é significativa, que eu acredito que é conhecimento. O que vai diferenciar um excelente árbitro de um bom árbitro? É conhecimento. É ele estudar, ele estar focado sobre o que está acontecendo. E já me perguntaram sobre isso, né? Um árbitro, né, da natação, ele precisa saber nadar? É importante. Porém, se ele não souber, ele vai se qualificar sobre aquele esporte. Então, um árbitro de futebol, ele precisa ter sido um jogador? Não há essa necessidade, mas é preciso entender o que a regra ela diz e precisa ter o conhecimento. Então, eu vejo que quando a gente fala em excelente árbitro, um bom árbitro, é conhecimento, assim como acredito que em qualquer profissão isso é necessário. Eu vejo dessa maneira. Isso é realmente a dúvida que eu tenho, talvez todo mundo tenha também, fugindo um pouquinho aqui do roteiro aqui. Onde que fica o árbitro de natação? Qual é o posicionamento na piscina ele fica? Ele fica no meio, fica na saída do bloco ali. Onde ele fica, o árbitro? Vamos lá. O pessoal sabe onde fica? Uma prova, ela competitiva, ela dispõe de diversos árbitros. Tá. Então existe desde o árbitro geral, os cronometristas, tem o árbitro de virada. Então é um conjunto. É um conjunto de árbitros ali que vão fazer esse... Em média, Alexandre, quantos árbitros eu tenho ali naquele momento ali? Eu tenho o de virada, é um, de cronômetro é outro, o geral que manda... Em média, uma competição oficial, ela varia em média de 30 árbitros. Caramba! Você fala, pô, mas é muito árbitro, é muita gente. Pois é assim que funciona. Justamente por quê? Para que não haja o erro. Precisa ser justo. O esporte, ele precisa ser justo. Então, esse conjunto de pessoas que formam a arbitragem, ela é necessária nesse contexto. Então, errou uma virada, já tem um árbitro olhando. Vai fazer uma saída, tem um árbitro também olhando,
para fazer uma saída justa, já tem outro. Então são coisas como... Alexandre, existe queimada na saída de bloco? Uma saída de bloco chama, não saída de bloco é atletismo, que é a minha área. Atletismo, é a plataforma. Atletismo é comigo, plataforma, né? Já estou no bloco lá. Porque atletismo é minha praia, pode perguntar. Não, mas isso pode aí, ser usado, né? não há problema. É a área que eu atuei como atleta, então fazia 400 metros. Então por isso que eu falo bloco, saída de bloco, né? Então saída de plataforma lá. Existe a queimada em Olimpíada? Já aconteceu assim, Olimpíada, o cara tá lá, 100 metros ali ou 50 metros ali, rápido, o cara sai antes do tiro. Queimou, uma vez, como é que é? Queimou, já era. Queimou, já Pulou era. fora da piscina antes. Tanto o bloco quanto a plataforma... Tem a mesma coisa. Quase. Isso, é a mesma coisa. E já aconteceu. Já aconteceu em provas internacionais e é complicado que isso aconteça, né? Ainda mais... O cara que treinou 4 anos treinando para Olimpíada. Sim, pega exato. o índice, chega lá e... Pega o índice e acontece isso, né? É complicado. Terrível. Só que aí que está. O que é mais difícil, eu acredito que pro atleta, ele se dedicou por anos e anos e chegou ali na prova, ele queimou por diversas razões, ou desatenção, ou ansiedade. Agora, o mais difícil, isso já aconteceu comigo quando eu arbitrava também, né? Hoje eu tenho uma empresa que fala sobre isso, né? Que é o CONAN, que é a Comissão Nacional de Arbitragem e Natação. E eu estava arbitrando e aí diversos atletas de 7, 8, 9 anos, eles queimam a largada. E aí? E aí... Tem que seguir a regra. Tem que seguir a regra, não tem como. Então, choro. Direto, e você tem que fazer... E a mãe e o pai que chora mais e briga com você. Muito mais, muito... E essa é uma outra... O problema maior é os pais, não é a criança. Exato. Porque o pai, existem diversos tipos de pais. Esporte, o pai, diversos. E aí tem o pai que vai consolar o filho, tem o pai que vai discutir com o filho. Afogar o árbitro. E tem o pai que vai querer afogar o árbitro e assim por diante. E foi uma das situações, no início, para mim, bem complicadas. Não é que foi, mas ainda é. Conta uma história que foi mais difícil para você da arbitragem aí. Então, uma história que deixou você mais assim que você não dormiu no outro dia. Olha, não vou falar dormir. Porque gosta de história, né? Coisas de história. Conta uma história aí, vai. O que acontece? Eu estava arbitrando, aconteceu isso no... Vou falar o clube aqui. Não. Sem querer colocar lá. Sem querer. Foi uma piscina. Isso, foi numa piscina tal, né? E aí, justamente, eu estava numa raia em que o nadador era uma prova muito difícil. Eram ali atletas de 14, 15 anos e deram a saída e os nadadores foram. Maravilha, uma prova longa e eu fazia o meu papel. Eu olhava a virada e voltava. Então era uma prova longa, onde tinham várias viradas e eu analisava. E esse atleta que eu olhava, ele era o primeiro da prova. E a torcida do lado. Então, sensacional. Pressão total. Uma pressão total e todo mundo gritando. Foi sensacional, era maravilhoso, né? Mas eu estava ali como árbitro, estava fazendo a minha função. Tá o quê? A última virada, ele errou. Mas por uma bobeira, ele errou. E eu automaticamente tive que ir no árbitro geral e avisar que ele fez uma virada irregular, né? E nessas, o que acontece? Quando eu saí, eu não preciso esperar ele terminar a prova para eu avisar o árbitro. Então, quando ele fez a virada, eu já tive que sair. E quando eu saí, a torcida não identificou, né? Falou, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E aí o técnico começou a falar, então, né? O que aconteceu, árbitro? O que aconteceu? Fui direto pro árbitro geral. E eu só falei, olha, tá aqui, né? Errou e tal, mas então tá bom. E voltei pra minha raia. Mas foi uma questão de 1 minuto depois, a arbitragem. Raia número 4, desclassificado. E 80% dessa torcida era pra essa raia. Então, assim,
A pressão é grande. A pressão foi muito grande, né? Então, tinha que sair por aqui, era melhor sair por aí. Lógico, né? lógico. Então, são coisas Sim. como essa que muitas vezes a torcida não entende. Ele virou de uma forma errada e eu preciso seguir a regra. Eu não posso privilegiar um clube ou outro, Sim. um atleta ou outro. E nunca mais você entrou no clube. Então, depois é engraçado que depois eu nunca mais voltei nesse clube, nunca mais. Tô com trauma ali, nunca mais eu volto. Mas a gente dorme tranquilo depois, né? Ô, produção, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui, ó. De Café, onde você toma seu café. Sakura, vamos falar Sakura aqui, ó. Estúdio de comunicação. Ele que faz todo o podcast meu aqui. E é sensacional essa equipe aí. E a gente tá muito feliz com isso. Que é o outro, Elétrico Bidu. Mais de 150 mil instalações. Você que tem energia muito cara, a energia tá muito alta ali, quer economizar, vai no Elétrico Bidu, procura o Felipe, meu parceiro. Ele que nos auxilia aqui bastante aqui no nosso podcast. Felipe da Eletro Bidu, a melhor do Brasil. Força Guerreiro é comigo, treinamento físico militar, vamos fazer flexão, vamos comigo. E aí, qual é o outro que eu tenho aqui? Aí eu acho que dei café. Quer tomar um café bacana? Vai lá no centro, na Moreira agora 370. Vai tomar um café legal com a D, sorriso no rosto, e é maravilha, é isso aí. Esses são os nossos colaboradores do podcast Fala Peixe. Hoje a gente tá aqui com o Alexandre é sensacional. Ah, a produção tá falando aqui, eu esqueço. Curte, comenta e compartilha nosso podcast que tá crescendo. Nosso podcast só tá, ó, subindo. E aí depois a gente vai falar da marca que mudou, né? Ah, é verdade, ó. Moçadinha, colabora com o nosso podcast. Valor é pequeno. Vai lá, entra no QR Code ali, ó. Clica lá, já vai direcionar você ali para você fazer a sua colaboração com o podcast Fala Peixe. Para você estar recebendo na sua casa, no seu dia a dia, só coisa boa. Ah, agora sim, a produção mandou aqui, ó. Dá uma olhadinha na imagem aqui, legal. Nosso podcast Fala Peixe aqui mudou a roupagem. Agora tá um pouco mais bonita, mais moderna. Eu coloquei aqui agora a engrenagem aqui da nossa Força Guerreiro, com o microfone no meio. E Fala Peixe tá crescendo. O podcast logo, logo vai ser o número 1 do Brasil. Pode acreditar, porque eu quando começo uma coisa, eu vou até o final. E ficou bonito, né? Olha lá, tá mexendo. Isso foi a arte aí do nosso amigo Rodrigo, que faz a produção do podcast. O cara é fera, hein, moçada? É isso aí, Alexandre. Bora. Vamos mudar um pouquinho o tema aqui, vamos falar um pouquinho sobre inclusão, que parece que você também trabalha com inclusão. Ô, Alexandre, que negócio é esse? O cara é uma pessoa que tem uma deficiência física, no caso, vamos falar da deficiência visual, vai. Que é uma coisa que hoje está a cometer muitas pessoas, né? As pessoas estão perdendo a visão muito rápida aí devido ao uso de tecnologia, enfim. Resumindo, o cara é cego e o cara quer competir, que existe a Paralimpíada e tem natação, né? Na Paralimpíada, não tem? Isso. E como é que faz pra treinar um cara desse, cara? Você recebe muito proposta disso aí, você tem aluno, você é personal nessa área, é isso mesmo? Vamos lá. Vende o peixe. Opa! A natação para pessoa com deficiência é um desafio muito grande. E eu vejo que o necessário, né, é que evite subestimar as capacidades das pessoas. Muitos veem uma deficiência. E é necessário que a gente veja a qualidade, a capacidade que essa pessoa ela pode desenvolver. Não importa se vai ser natação em piscina ou em mar aberto. Eu sou técnico do CIEDEF, que... O que é o CIEDEF? Vamos lá. O CIEDEF é uma associação especialista para pessoas com deficiência em diversos esportes. Então nós abordamos ali a natação para pessoa com deficiência física, visual, intelectual, deficiências múltiplas. Então nós fazemos isso de um trabalho bem bacana, então em mar aberto também, em piscina. Você fala, poxa, como é que eu faço isso? Cara, eu acredito que conhecimento. Estudo. E conhecimento, estudo. E diga-se de passagem, Peixe, poucos são os profissionais que adentram a essa área do PCD. Desses 10 livros que você tem lançado, tem algum desse aí que fala sobre PCD? Tem um que fala sobre PCD, um capítulo que fala sobre isso, e a gente acaba abordando um pouco mais sobre como lidar com as pessoas PCD, de que forma lidar, e isso acaba sendo de forma significativa, né? Alexandre, o Brasil ainda está muito assim abaixo ainda do que a gente espera para chegar realmente num índice bacana. Apesar que o Brasil é muito grande, né? Eu sou muito brasileiro. Quando eu vejo uma pessoa criticando o Brasil em comparação ao país da Europa, que é do tamanho de São Paulo,
Eu já não concordo. Temos 220 milhões de habitantes. O cara quer comparar com um país que tem 50 milhões. Pô, não tem comparação. Claro. Então, em termos de tamanho, né? Mas o Brasil, realmente, a gente vê que no sul aqui a gente tem bastante estrutura, né? Eu acho, né? Tá. Não sei, não é minha área. Você que vai nos ajudar aí, que as pessoas que estão nos vendo aí. Onde que está a melhor inclusão de PCD? Está em São Paulo mesmo? Está no Rio? Está no Sul? Está onde? Tá legal. Vamos lá. Onde que está a melhor inclusão? Na verdade, nesse sentido, eu acredito que investimento e visibilidade são necessários, diante de um contexto geral, tá? Falta investimento? Falta. Falta visibilidade? Falta visibilidade. Políticas públicas. Sim, políticas públicas, exato. Nós temos aqui em São Paulo, né, o Centro Paralímpico, que é sensacional, espetacular, é sensacional. Então eu vejo que aqui em São Paulo nós temos um centro realmente que atende todas essas pessoas de uma maneira muito significativa, com excelentes profissionais e que pode fazer um trabalho bacana, não só de inclusão, mas também um trabalho esportivo. Porque muitas vezes, o Peixe, se fala sobre a pessoa com deficiência no esporte. Porque é isso. Né? Porque o esporte, a PCD e o esporte, PCD e o esporte. Mas é aquela pessoa que quer fazer um trabalho de inclusão, um trabalho terapêutico. Então, isso é importante, de ter a visibilidade. Né? Às vezes a pessoa ela quer entrar para uma atividade esportiva, não é para área, né? Não é para uma atividade física, não é para a área esportiva. Ela quer para uma inclusão social, ela quer estar no meio de tantas outras pessoas. Isso se faz necessário. Então eu vejo que, diante da sua pergunta, aqui em São Paulo a gente realmente tem um centro muito bacana, mas eu vejo que no Brasil também existem muitas pessoas que querem fazer um trabalho muito bom, um trabalho significativo com pessoas com deficiência. Alexandre, eu vou fazer uma pergunta agora, você não precisa responder de maneira de números, vamos colocar assim. Vou te colocar numa calça curta. Não precisa colocar valores, mas eu sempre falo assim porque é muito caro hoje você contratar um personal para atender um PCD. A família tá lá e quer contratar um profissional especialista nessa área igual você para contratar. Fica muito caro? Precisa falar de valores. Ai, caramba, vamos lá. Olha só. É que o pessoal quer saber, né, cara? Você já teve um podcast sobre personal aqui, ó. Eu falei meu posicionamento. Eu falei no meu podcast, eu falei assim, eu acho um absurdo o cara que cobra um valor a hora-aula, cada um da particularidade, de um personal em áreas de atividade física fitness ou um HIIT ou em academia, cobrar R$30 hora-aula. Ele está fora do contexto. Ele precisa estudar, precisa realmente ler mais para poder ele ver que ele está totalmente fora do contexto. Eu cobro acima de 100 hora-aula. Eu já falei isso aí, não falo para as pessoas que me procuram. Pô, mas é muito caro. Busque um kit. Sempre vai ter um que vai pagar. Mas aquele que está cobrando muito barato, ele não vai te entregar o que eu vou te entregar. Conhecimento, tempo de sala de aula, estudo, toda a experiência que eu tenho de vida. Então, por isso que eu entrei nesse tema aí. Não, é legal, porque... Porque é um esporte que é difícil você pegar um profissional que saiba, né, Alexandre, trabalhar com esse tipo de público, né? Existe o que é o preço e existe o que é valor. Qual é o valor que você dá ao seu trabalho? É isso aí. É simples assim. Então, eu vou precificar, porque o que acontece? Muitos alunos, e se você é aluno e você tem um aluno tem um personal, provavelmente, eu acredito que 70% já pesquisou o valor de um personal. Você fez uma precificação. Esse cobra 40, esse cobra 70, esse cobra 100, esse cobra 200. Você fez uma precificação. Quando você confia num profissional, é muito simples. Quando que a gente pode começar? Qual o valor da sua hora-aula? Vamos fazer um pacote? As situações são diferentes. Sim. Então, quando você aborda sobre valorização, quanto que eu posso cobrar? Claro, depende, no meu ponto de vista, de cada região, depende de cada situação que ali é envolvida. Agora, conhecimento deve ser valorizado. Sim. Esse é o meu ponto de vista. Conhecimento deve ser valorizado. Até quem está contratando, né,
Isso, exatamente. Então, o que eu vejo aqui é que o profissional, independente da área que ele vai atuar, ele precisa ser valorizado. E o próprio profissional, ele precisa se valorizar. Porque não é fácil você ter uma carreira que seja sólida, você entregar um conteúdo, ele pode ser bom, mas você precisa ter um retorno disso também. Isso é valorização. Então eu vejo dessa maneira, né? O personal, ele se valorizar. E se a pessoa ela conseguir, ela ter o acesso financeiro para isso, que bacana. Se ela não conseguir, a gente pode estudar de diferentes formas, de diferentes maneiras, para que seja viável para todo mundo. Bacana, foi respondido então. Sem valores, hein? Alexandre, eu sou polêmico com essas coisas. Alexandre, agora vamos fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo vai querer descobrir isso aí. Eu quero que você nos ajude. O cara está começando agora como treinador de pessoas com PCD, mar aberto, e precisa de estrutura. O que precisa para o cara começar a treinar um cara que tem, por exemplo, uma deficiência motora? Mar aberto. Ele precisa de um barco, de um... Estou falando pergunta que realmente são as dúvidas de todo mundo. Tá bom. Precisa de um barco, precisa de jet ski, precisa do quê? Uma canoa. O que ele precisa, cara, para ele começar a dar uma aula para um cara que é desse público aí? Antes de tudo, eu acredito que ele precisa se inspirar. Ele se inspirar como um professor, um técnico, e inspirar o seu aluno, o seu atleta. É a primeira situação. Porque o ensinar por ensinar entra muito no automático. E nesse sentido, tendo a inspiração, tendo um objetivo, tudo fica muito mais fácil. Agora, ele vai fazer uma transição de piscina para o mar aberto. Então ele precisa identificar todo um contexto, ele precisa entrar junto com o seu aluno, com o seu atleta e nadar aquela metragem ali que foi estipulada. Então ele vai nadar, um exemplo, 500 metros. Professor do lado, ou aluno, junto, ou os alunos juntos, e identificar o que está acontecendo naquela prova. Por quê? A transição de um ambiente de piscina para o mar aberto, ele não é tão simples quanto parece. Ele é diferente, vai mudar a temperatura de água, ventos, vai mudar a localização. Então na piscina você conta azulejo, você sabe que ali tem uma parede, ali tem outra, e no mar você não tem isso. A pintura da virada. Tudo, exato. Então o que vai precisar para isso? Vou precisar de um stand-up, um stand-up paddle ali do lado. Se for uma prova, né, vamos supor, colocar como o Circuito Mares, que é sensacional. Então tem jet ski, tem os caiaques, então tem toda uma estrutura que ali é envolvida. É uma pergunta muito boa, mas muito boa, porque não dá para se arriscar. Né? Eu já nado em piscina, eu vou para mar aberto. Que bom que você vai. Você tem uma supervisão de um profissional de educação física, você tem uma estrutura. Se você tiver, legal, algumas coisas você precisa entender. Eu não tenho, eu vou com cara e coragem, é só ir lá naquela praia, porque é isso que acontece. Não, é ali, é naquela ilha ali, depois eu já volto. A distância é muito ampla. A temperatura da água ela vai esfriando, você está sem um preparo, vai cansar, então não é tão fácil quanto parece. Então precisa ter um apoio significativo para que você possa ali realizar a sua Então sua o cara que está querendo iniciar nesse setor aí, o cara primeiro vai para uma piscina, depois mar aberto, esse é o conselho que você dá também? Não. Eu dou esse conselho. Exato. Vai para a piscina primeiro. Sabe por quê, Peixe? Quando você quer ir para o mar aberto, você pode fazer alguns educativos na piscina. E isso é bacana. Vamos supor, navegação. Eu estou nadando. Pô, beleza. Na piscina, o que acontece? Você respira do lado, maravilha. Você sabe que tem uma parede aqui e a outra ali. Ótimo. E no mar aberto? Por que eu não posso treinar isso também na piscina? Olha, a cada 3 braçadas, eleva a cabeça. Pô, você já sabe onde é que você está. Leva isso para o mar aberto também. Por que isso é importante? Porque no mar aberto você vai ter onda. Então, mas você já treinou isso na piscina. Então, são fatos como esse que são necessários. Tempo de pernada. Então, na piscina, vai ser tranquilo. São 2 pernadas, é mais tranquilo. Então, o que eu estou falando de pernada? O tempo de pernada. Existem 3 tempos de pernada. São 2 tempos, 4 tempos e 6 tempos. 2 tempos. São 2 pernadas para cada ciclo de braçadas. Na piscina é tranquilo. No mar aberto, dependendo de como estiver o mar, você vai ter que trabalhar 4 pernadas.
Então são coisas como essa que se não. você não trabalhar na piscina, você vai querer levar o seu aluno para o mar aberto, onde tá vento, onde tem a ondulação, onde muitas vezes, dependendo de onde for, ele não tá enxergando fundo. Na piscina tá bonito. Sim. E ali no mar aberto? Às vezes você não vai enxergar. Então isso pode ser um agente comprometedor, tá bom? Então por isso que o treino, eu sempre digo isso, o treino faz parte de uma competição. E uma competição sempre vai fazer parte de um treino. Na sua opinião, isso é próprio aí, para um cara ser um excelente profissional, para atuar com excelência na natação do PCD, o que o cara precisa para ser realmente o cara... Realmente, para começar a trabalhar com o PCD, o cara tem que ter qual tipo de conhecimento mínimo pro cara? Experiência e formação acadêmica. Tá. Eu vejo que os dois são importantes. Ah, mas qual dos dois é necessário? Primeiro, uma formação acadêmica. Eu acredito que é necessário e é muito importante. Você entender o que é uma pessoa com deficiência. Deficiência física, auditiva, visual, intelectual e uma deficiência múltipla. Entendendo isso, fica um pouco mais fácil para você entrar no universo esportivo. A experiência, poxa, mas eu não tenho nenhuma experiência. Busque locais que possam te ajudar a entender esse universo. Por que eu falo tanto de universo peixe? Porque é um universo. Poucas pessoas trabalham com pessoas com deficiência. E aí entra as questões de personal. Por que se paga bem? E essa é a verdade. Por que se paga bem os profissionais que trabalham com PCD? Porque são poucos. E os poucos que trabalham são sensacionais. Ô Alexandre, e todos são da educação física? Tem cara que é meio que se mete na área nossa aí? Sempre tem bastante. Sempre tem, a gente já sabe o que fazer, né, peixe? Igual, né? Brincar. A gente sabe o que fazer, tem, né, peixe? Mas tem, infelizmente tem. Cara aventureiro. Isso, é aventureiro. Eu já sei fazer, eu já sei como funciona, e não é bem dessa maneira. Então, formação profissional e experiência. Eu não tenho experiência. Vá buscar experiência. O que a gente sempre fala, peixe. Mas curso hoje. O curso é caro. Pô, tem um monte de curso na internet. Gratuito. Você mesmo é um cara que... Você estava convidando para fazer coisa de arbitragem lá, junto com o CREF, não é isso? Foi, verdade. Então, por exemplo, eu tenho o CONAN, né, a Comissão Nacional de Arbitragem e Natação. É curso gratuito. Para os profissionais de educação física. Você já é formado... Você vai fazer o curso gratuito, você vai ter o certificado, sabe? Você vai ter todo o material ali disponível. Por que você não vai fazer? Pô, é gratuito. Então são fatos como esse que para entrar novamente na natação para pessoas com deficiência, não é algo fora do contexto. Basta a boa vontade. E o nosso Paralimpíada, depois a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar do nosso peixe aqui. Dê café! Quer tomar um café, moçada? Não esquece, vai na Dê Café na Rua Moreira, agora aqui em Mogi das Cruzes. Vai tomar um café sensacional, chocolate. Tá quente, tá frio? Vai tomar um chocolate quente, vai ficar bem legal. Depois tem a Sakura, que faz toda a estrutura aqui do podcast Fala Peixe. Procura o Rodrigo, toda a roupagem aqui que eu faço aqui é com ele. Usa a touca, usa o touca, tira a touca, tira a touca. É o Alexandre, ele que fala. Aí tem também a Letra Bidu. O cara, Felipe é gente boa demais. Ligou o Felipe, vi o podcast do Peixe. Tem algum desconto aí no Eletrobidu pra colocar energia elétrica, teto solar na minha casa? Tem. Procura ele lá, 150 mil instalações. O cara é fera, vai baixar sua energia e você vai ficar feliz da vida, porque vai dar dinheiro pra você viajar e gastar com outras coisas. Precisou fazer treinamento? Procura o Peixe. Treinamento físico militar, treinamento pra concurso, quer melhorar sua performance? Procura o Peixe que eu vou te ajudar. Força Guerreira, é isso aí. Ô Alexandre, projeto... Esse aqui do Alexandre que está sendo conosco aqui, Nadar com Sucesso, né? A touquinha que eu recebi dele aqui, bem bacana. Natação na minha praia, eu sou gosto de mato. Alexandre, vamos lá. O maior nadador, agora a gente vai fugir um pouquinho do tema bem... Michael Phelps, é isso mesmo? Michael Phelps, o cara é fera mesmo. Eu não sei se é verdade, não sei se você também tem conhecimento disso aí. Eu até tenho umas fotos dele, eu até peguei os posts. É verdade que ele começou a nadar pulando numa piscina num ambiente particular, fugindo de aula, sofria bullying na escola, e aí um técnico viu ele lá nadando lá, que ele tinha fugido do calorzão dos Estados Unidos lá, viu o cara tinha performance boa, o cara era
puta, vou treinar esse cara. E o cara virou esse monstro da natação. 16 medalhas olímpicas, acho que é isso, não sei quantas medalhas ele tem. Sim, exato. Eu acredito que está em 16. tá Na verdade, eu considero também o maior atleta. O maior atleta de todos os tempos. É o maior atleta de todos os tempos. E é verdade, você mesmo sabe se é verdade esse negócio aí? O Phelps, ele pulou na piscina lá, sofria bullying, sei lá que... Isso, ele sofreu bullying, né? Ele tinha, né, uma deficiência e nesse sentido... poucos eram os que davam a atenção, né, para ele. E realmente, é como nós falamos dentro do nosso meio, né? A educação física por si é um achado, né? Sim. É uma busca de talentos. Sim. E realmente, nesse sentido, ele começou, a mãe, né, o colocou dentro da natação, e na natação ele começou a se desenvolver. Até que técnicos e professores começaram a analisar ele nadando e falaram, olha lá. Né? Gilinho. Então, exato. Então, isso são fatos com que a nossa profissão, ela se valorize, né? Isso é muito bom. Então, isso aconteceu com ele. E aí ele se tornou realmente o maior atleta de todos os tempos. Eu vejo dessa maneira. Né, não, ele é fera, ele é sensacional. Ô Alexandre, aquele outro atleta também, que era Ricardo Prado, é isso? O Ricardo Prado, sim. Que foi um dos, assim, precursores, assim, assim, porque lá nos anos 80 o cara era baixinho, acho que é isso, né? Não sei se 80, 90, o cara era baixinho pra caramba. Isso. E chegou a chegar nas finais olímpicas, tudo. Ele também é um cara que eu tinha quando eu acompanhava mais essa área aí, eu via que o cara realmente, ele se desafiou pela altura dele, porque pra ser nadador de alto rendimento, o cara precisa ter tem que ser longilíneo. Quais as características, Alexandre, pro cara... Fala para nós, para nadar. Vamos lá. Quando nós falamos em alto rendimento, quando a gente parte para esse termo, existe o somatotipo. Tá. O somatotipo é uma classificação dos atletas em relação às suas provas. Tá. Nado crawl, costas, peito, borboleta e nado medley. Então, você pode analisar o seguinte. A gente vai falar bastante dele ainda, do Michael Phelps, tá? Uma prova de 100 metros. Tá. Uma prova de 100 metros, ele requer um nadador um pouco mais longevo. Então, você analisa um nadador como Gustavo Borges, 2 metros e 3 e assim por diante. Um nadador nado costas, ele não é tão alto, mas ele é um pouco mais... vou colocar assim, dessa forma assim, a classificação morfológica dele é um pouquinho mais... ele não é tão forte, né? É um pouco mais mais estreito, vou colocar dessa maneira. O nadador de peito, ele não é um nadador tão alto e nem tão baixo, então ele é o nível mediano. Você fala, poxa, mas e o Phelps? O Phelps é fora da curva, ele é outra prateleira, né? Então, o caso do Ricardo Prado, no meu posicionamento, tá? E ele foi realmente um atleta fora da curva, né? Até porque a questão de estrutura, de investimento, né, que se tinha naquela época aqui no Brasil, era praticamente falha, né? Então, ele é um dos caras realmente que estão realmente numa prateleira realmente muito alta, diante de conquistas, diante de força, além das capacidades físicas, né? Diante de um contexto emocional ali, de garra, de vontade e situações como essa. Porque eu tô falando isso aí, porque o que a gente vive, né, Alexandre? Nós somos da área da educação física, né, de treinamento, de etc, a gente tem um problema danado aqui no Brasil, sobre a cultura. O brasileiro, ele às vezes ele sabe tudo, né? Uhum. Quando chega na época das Olimpíadas, o cara sabe, ele é técnico de natação, ele é técnico de vôlei, ele é técnico de basquete, ele é técnico... Pra meter o pau no cara que tá lá da quadra lá, brasileiro, os caras são especialistas. Brasil só perde, Brasil... Fica aquelas críticas assim, mas não vê o ralo que o cara tem pro cara chegar onde ele chegou, num patamar, num nível de competição internacional. A gente sabe que é muito difícil. Eu fui atleta, eu sei o que é você correr numa pista de carvão, numa pista de tartame, sem equipamento, sem estrutura, alimentação ruim, né? Aquela coisa que realmente você tem que tirar, assim, situações assim adversas para poder chegar. Entendo. Hoje a natação no Brasil, ela tá no nível internacional, realmente já tá tem melhorado bastante, a gente consegue ver isso? Peixe,
Evoluímos muito, mas sempre é bom evoluir mais. É como nós falamos aqui no início. Estrutura, política pública, né? Estrutura, falta muita. É um esporte caro? Sim, é um esporte caro. O que acontece na natação brasileira, Peixe, no meu ponto de vista, é um garimpo. Né? E é um garimpo que, no meu ponto de vista, falta essa detecção ainda de talentos. Eu vou fazer uma comparação até com outro esporte. Tá? Eu gosto de fazer essa comparação. Eu acredito que ela pode ser de uma forma que todos possam entender. Né? O Isaquias Queiroz, né? Que é da canoagem. Tá. Quantos Isaquias Queiroz nós temos aqui no Brasil? Acho que um monte, hein? Vários. Tem um monte, Quantos César Cielos nós temos? Também. Gustavo Borges, quantos Xuxa, quantos Ricardo Prados nós temos? Quantos? Nós temos vários, mas onde eles estão? Então, eu vejo dessa maneira. Quando você fala a natação brasileira, ela está a um nível internacional, veja, nós temos excelentes técnicos aqui no Brasil. Excelentes, não são bons, são excelentes técnicos. O que eu acredito é que para chegar neles, você precisa passar por uma peneira e precisa de uma detecção de talentos. Então, o que eu falo sobre isso? Existem países que eles fazem essa detecção de uma forma muito bacana, de uma forma muito boa. Então, exemplo, esses países de primeiro mundo, os países europeus, analisando, olha, o biotipo daquele aluno, ele vai ser um mesa-tenista. Essa é a visão que a gente tem, né? Exato. Então, ele vai ser um mesa-tenista. Olha, aquele ali, basquete, aquele, natação, aquele, atletismo, aquele... E aqui no Brasil, o simples fato é que, coloca ele em tal esporte. Não vou falar X ou Y aqui para não criar confusão. Mas coloca ele em tal esporte. Mas, às vezes, ele não é para aquele esporte. É para outro. E aí cabe o quê? Profissional de educação física, mas além disso, de políticas públicas que vão facilitar esse acesso. Porque é o que eu vejo. Cada indivíduo, parece ser um pouco redundante que eu vou falar aqui, né? Ele é único. Eu tenho uma característica, você tem outra. Quem nos assiste tem outra característica. Para qual esporte? E eu acredito que isso seria bacana a gente identificar. Que alguns países lá fora, eles fazem isso. E a gente faz... A triagem, né? É uma triagem. Essa é a palavra. Essa é a palavra. É a Vou triagem. captar agora os meus atletas nas universidades do estado fazem isso, né? Com frequência, que tem até aquele campeonato universitário, é muito forte falando isso. Muito forte. O cara chegar na final do estadual lá, de natação, de atletismo, porque é ali que você garimpa os caras que vão para as Olimpíadas, né? É ali o cara começa na sua universidade, na sua escola. Isso, a gente vê que nossos jogos são muito limitados, né? Às vezes a gente vê que quando os caras fazem uns jogos interescolares, tudo, eles não dão tanto valor. Até não leva a sério, né? E a gente não tem piscinas públicas. Infelizmente, a gente não consegue alcançar quem a gente queria. Às vezes você tem muitas pessoas, muitos atletas ali, vai estar tudo perdido, porque você não tem, o cara vai nadar onde? Às vezes é o cara que mora na periferia, tem um índice muito alto ali para poder, né? Mas não consegue chegar. Não consegue. Não consegue chegar. Não consegue. E aí você perde, ele é um celeiro que a gente tem aí no Brasil afora. E temos muitos, né, cara? Temos vários. E acaba sendo perdido, né? É um atleta perdido no meio de tantos outros, enfim. Não sei se você concorda comigo aí, né? Eu defendo muito a educação física escolar, né? Gosto muito, trabalhei 20 anos com isso. Eu sempre falo, tô falando até no grupo que eu tô lá no CREF lá sobre educação, tô no grupo de educação física escolar, eu falo que a educação física escolar é a mãe de todas as outras modalidades esportivas. É ali, na educação física escolar, que acontece, que começa realmente você descobrir um talento. Um talento de uma Hortência, de uma Paula, né, da épocas antigas, né? Do voleibol ali, daqueles que já passaram por nós aí, são tantos que eu não vou citar não para não ser, né? Claro. A gente, do atletismo mesmo, tudo começa com a mãe dos esportes, que é a educação física escolar. E ela não está sendo valorizada como deveria. Cara, eu fico triste com isso. Triste, porque você não vê alguns profissionais de educação física, hoje, eles se formam na educação física
e querem dar aula de personal, quer ir pro físico, quer ir pra academia porque dá mais dinheiro. E a educação realmente não está sendo valorizada na educação, né? Não tem estrutura, né? O cara tá sem estrutura para trabalhar, realmente desmotiva, né? E aí você acaba perdendo os talentos, né? Que deveria ser descoberto na educação física escolar. Aí você vai para as universidades também, universidade que cria o profissional de educação física. Lá também, você vê, não sei, a USP, eu não acompanho muito, tem uma estrutura tremenda. Mas você não vê atletas formados na USP lá que vai para um... Não vejo, sério, não consigo ver. Tá, Peixe, olha só, eu vejo de várias maneiras aqui, tá? O primeiro, quando você fala sobre... Vamos dividir aqui a nossa conversa sobre estrutura e sobre o que o profissional ele quer, tá? Primeiro de estrutura. Vamos supor, eu gosto de fazer essa analogia aqui. Se não tivéssemos, ok? Nós estamos num ambiente aqui, para quem está nos assistindo aqui, pô, gostoso pra caramba aqui, muito bacana, tá? Mas vamos supor legal, que nós não tivéssemos essa TV, esse podcast ia acontecer. Não temos essa mesa, esse podcast ia acontecer. Nós não temos o ar-condicionado, esse podcast ele ia acontecer, de uma maneira ou outra ele ia acontecer. Eu sei que são situações diferentes de um ambiente escolar. Mas o professor, eu acredito que ele é fundamental em todo esse processo. E ele vai fazer acontecer, ele querendo ou não. Eu entendo sobre várias situações, tá? E você é o maior expert nisso. Mas ele pode fazer isso acontecer. De diversas maneiras e cabe cada um abordar da melhor maneira possível, tá bom? Agora, em relação ao profissional, que ele entra na educação física e muitas vezes ele entra almejando, né, ser um personal e já com um salário, veja. E eu vou puxar uma coisa aqui pra gente, vamos lá. Na nossa época, nossa, isso é velho, né? Aí, caramba. Na minha época. Na minha época. E olha só, eu não estou sendo o saudosista aqui, né? Falar, porque antes acontecia isso, que era melhor. Não, não é isso. Nada disso. Eu acredito que a tecnologia, ela vem para nos ajudar. Isso é uma tecnologia. Se a gente não tivesse essa tecnologia, talvez isso não estivesse acontecendo. Então, vamos viver o hoje. E isso é bacana. O que acontece? Há uma geração que ela começa nesse ponto, e nós começamos nesse ponto também, e nós traçamos essa jornada. E essa jornada, nós temos uma história, onde ela foi difícil, onde ela foi enriquecedora, desafiadora, e nós estamos hoje aqui, onde, de certa forma, nós temos esse sucesso. Isso é muito bacana. Estamos buscando ainda mais. O que eu percebo de alguns profissionais, e a sua fala é muito importante, que a pessoa está aqui, ela já quer dar um salto. Ah, mas eu não quero passar pelo enriquecedor, pelo desafiador, o importante é o lado financeiro. O lado financeiro ele é importante, ele é necessário. E não vou ser hipócrita em chegar aqui e falar, não é. Você tem que trabalhar de graça, você tem que fazer isso, e para você... Não, pô, se você conseguir ser um agente facilitador para você ganhar tanto, né, é o que você almeja, que bom, legal. Você não precisa passar pelos perrengues que a gente passou. Só que é necessário isso. E isso é muito importante para você ter o seu enriquecimento profissional e principalmente pessoal. Então eu vejo dessa maneira. Não estou falando que você terminou uma faculdade, você está na fase universitária e você não deve ganhar mal. Não, mas pelo contrário, você deve, eu sempre falo, o professor ele deve ganhar 10 vezes mais do que ele ganha. Não tenho dúvida. Agora... E alguns devem ser chicoteados. Olha só, hein? Eu tô falando isso aí, porque olha... Então, o que acontece? Mas precisa passar por esse processo. Então, um exemplo disso. Sobre valores de estágio, valor de hora-aula e assim por diante. É muito amplo. Isso é muito amplo. Porém... é aquilo que você almeja, é o que você deseja? Pô, legal, vá, faça. Pô, vou falar de uma forma rápida aqui, tá? Eu espero que não aconteça com ninguém, mas aconteceu comigo. Eu lembro que em 90, nossa, vamos longe aqui, em 96 eu já dava aula, tá?
Em 96 eu dava aula. E eu tava naquela época, 95, 96, época da URV, transição da URV pro Real. Tá. E eu trabalhava numa cidade, em Osasco. Tá. Eu ganhava 0,61 URV. Nossa. A hora aula. Pô, quem puder, vai nos comentários aí, 0,61 vezes... valor. vezes, acho que eu dava 2,75, né, que era o real. Era isso que eu ganhava por hora aula. Era isso que eu ganhava. E eu trabalhava de sábado, eu entrava às 6 da manhã e ia até às 17h45, ok? E era isso que eu ganhava. Aí você fala, poxa, mas e aí? Pô, não compensa. Olha, o que eu tive de aprendizado nessa época foi algo sensacional. Eu não troco ali eu fiquei naquele local, eu fiquei por 1 ano e meio. Eu não troco aquele 1 ano e meio e o quanto eu ganhava pela experiência, sabe? Por qualquer outro valor. Esse é um pensamento seu, meu. Quantas vezes também eu já trabalhei de graça para poder aprender. Várias vezes. Mas hoje a geração Z, ele não quer isso. Ele fala que, não, eu prefiro ficar em casa do que ganhar X valor para fazer tal coisa. Então realmente já virou uma sociedade que está muito assim... É triste, né? Agora, Alexandre, o que mais te motiva, cara, na sua profissão? Pra gente... Qual a maior motivação sua? O que mais me motiva... Com todos os perrengues que a gente tem aí de aluno que hoje em dia não quer estudar, se dá na universidade, tá complicado. Não vamos criticar, mas realmente claro. Assim, cada um tem a sua particularidade, né? Sim, claro. Qual a maior motivação sua? O que mais me motiva, cara, eu acredito que... Pô, Peixe, a gente tá 30 anos na educação física, hein? Por que eu tô na educação física? Aqui é uma pergunta que sempre me fazem, né? Por que eu tô na educação física? Por que eu leciono? Pô, porque eu amo lecionar, cara. Eu acredito que eu amo dar aula e o amar dar a aula é ter uma esperança, eu acredito que a palavra é essa, ter uma esperança de que eu possa mudar a vida de um futuro profissional de educação física ou de um profissional de educação física e ele mudar a vida de alguém. Eu sempre falo isso, o seu aluno, falo isso para os meus alunos, profissionais, o seu aluno, ele não precisa saber o meu nome, mas se ele souber o seu nome e ele te valorizar, eu tive uma pequena parcela e isso eu vou ficar extremamente feliz. E aqueles que somente fazem a prática do exercício, somente não, mas fazem a prática do exercício físico, que não são os profissionais da área, que eu possa também ajudar de uma maneira ou de outra. Eu acredito que é um legado que eu deixo, que é o de transmitir o conhecimento e poder ajudar da melhor maneira possível. É bonito demais, né? É bom. Tem até eu sempre contava isso para meus alunos na época do ensino fundamental 2. Eu gosto muito de contar a história, né? Certo. Aí tinha lá um escritor na praia e ele se retirou numa praia para poder escrever o livro dele, o último livro dele que ele queria lançar. Tá. Aí se recolheu numa praia para poder escrever. Ele viu um garoto, acho que muitos já escutaram essa história, alguns não escutaram, vai escutar agora, bem rapidinho. Depois o Alexandre vai finalizar com a gente aqui. A gente tá quase chegando no final. E ele tá lá, o escritor, vendo aquele garoto lá, colocando estrelas no mar. Aí tá uma praia, uma orla cheia de estrela. Entendi. A maré trouxe as estrelas do mar e tava ali. Ele começou a jogar estrelinha no mar. Aí o escritor achou estranho aquilo lá, falou, pô, o que o garoto tá fazendo, né? E foi até lá. Chegou lá, ô garoto, tá fazendo? E ele continuou jogando estrelinha. Ô, tô falando com você. Ele parou, olhou pra ele. Você não tá vendo? Tô jogando estrela no mar. Mas você não tá vendo que tem uma aula cheia, milhões de estrelinhas aqui, estrela no mar, você vai jogar, isso vai... Aí ele falou que ele virou, pegou a estrela, olhou pro cara assim, pro escritor, falou assim, tá vendo essa estrela aqui? Pra essa aqui eu fiz a diferença. Pum, e jogou na água. E continuou. O cara, pô, que moleque idiota. E voltou para o livro dele. No outro dia o garoto de novo lá. E daqui a pouco o escritor atrás também fazendo a diferença, jogando estrela no mar. Moral da história. Se a gente conseguir resgatar naquela orla cheia de estrelinha ou na sociedade que a gente vive, resgatar um aluno que está ali querendo se perder na sociedade e você conseguir jogar ele de volta para a sociedade justa, digna, jogar para o mar, estrelinha, você fez seu papel.
É bacana isso. Muito legal. Você muito passa isso aí para os alunos, fala, cara, que legal, professor, entendi, legal a moral da história. É isso aí. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Igual você saiu de São Paulo, veio para cá, sem comer, eu também tô aqui sem comer, a gente tá gravando esse podcast e a gente tá levando conhecimento para as pessoas. Muitos vão ver e milhares não vão ver, porque achar bobeira. Sim. Infelizmente é isso, né? E o que vão ver são aqueles que gostam da gente. Até às vezes que aqueles que gostam da gente não vai ver. É bem por aí, né? Às vezes a gente tem mais acesso de pessoas que não são próximas da gente. Sem dúvida. Curte, compartilha, gosta, contribui e às vezes você não atinge aquelas pessoas tão próximas da gente. Alexandre, a gente tá chegando no final. Dá pra gente ficar a tarde inteira falando disso aqui, porque é gostoso demais falar de atividade física, educação física, levar conhecimento às pessoas. Eu queria que você, olhando na câmera ali, ó, você deixasse um recado para os seus alunos, para os seus amigos, seus familiares, para quem você quer atingir, venda seu peixe, fica à vontade. E aí, olhando na câmera, fica à vontade, olha lá e fala aí. Legal. Não, primeiro quero agradecer muito, Peixe, pelo convite. É importante estar aqui por várias razões, né? Primeiro pela nossa amizade, que, pô, é sensacional. A gente teve, né, o conhecimento lá no próprio conselho e quão aquilo, né, aquele ambiente, ele é acolhedor e tão importante. Só quem vive sabe disso, né? Só quem vive sabe disso. Só fera ali dentro. Exato, né? Só fera. E o que eu passo de informação para você que nos assiste, diante de qualquer situação que você tenha, que você almeja, diante de qualquer sonho, apenas comece. Faça e não desista, porque muitos se espelham através do que você faz. Ah, mas quem sou eu? Né? Eu sempre comento isso. Quem sou eu na fila do pão? Você é alguém que alguém olhe e fala, nossa, que pessoa legal, que pessoa bacana. Talvez você nem saiba quem é. Então apenas começa. Faça e não desista. Eu acredito que fazendo isso, você já está com um caminho extremamente promissor, seja na profissão e seja na vida. Eu acredito que é isso. Bacana, é isso aí, Alexandre. Obrigado, moçada. Não esquece de curtir. Não gostou? Faz assim, gostou, faz assim. Você viu que eu não fico aqui pedindo pra dar o like, dislike. Mas agora no finalzinho eu vou estar pedindo isso aí. Fica à vontade. Compartilhe o nosso podcast. Fale do podcast. Você assistiu até o final. Você chegou até aqui, junto com o Alexandre e comigo aqui. Né, Alexandre? Opa. E ajude a gente a levar isso aqui para as pessoas que querem um pouco mais de informação. É isso aí. Obrigado, Alexandre. Tamo junto. Vamos ficar por aqui, o Fala Peixe. Vamos marcar outros podcasts Bora. Com você para trazer conhecimento pra gente. Obrigado, Maravilha. Alexandre. Tamo junto. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Abraço. Valeu.